Reestruturação das agências de saúde por Trump. Um apagão total? O presidente Trump não estava brincando sobre causar mudanças. Ele impôs um apagão de comunicações em algumas das agências de cura mais importantes dos Estados Unidos. Estamos falando do CDC, da FDA, do HHS. Basicamente, qualquer órgão que saiba a diferença entre uma placa de Petri e uma forma de torta. Seus sites silenciosos, seus comunicados à imprensa inexistentes. O governo Trump insiste que isso não é censura, é uma limpa. Eles alegam que essas agências estão infestadas de agentes do Estado profundo que espalham desinformação e medo. Liderando essa investida estão Robert Jr., que foi nomeado por Trump, que certa vez afirmou que substâncias aplicadas causam autismo por meio de microchips, e o Dr. Jay Bhattacharya, conhecido por suas visões pouco convencionais sobre pandemias. Não se trata apenas de sites e comunicados à imprensa, pessoal. Trata-se de controle. É uma atitude ousada para expor a corrupção e restaurar a responsabilidade, ou uma aposta perigosa que pode nos deixar vulneráveis? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, com Trump no comando as coisas ficarão muito mais interessantes. Novos xerifes na cidade. Quem são eles e no que acreditam? Vamos conhecer os homens agora encarregados de liderar as instituições de cura dos Estados Unidos. Primeiro, Robert Jr., um homem que dispensa apresentações. De reality shows a bebidas energéticas, ele é um espetáculo ambulante. Agora, ele está no comando da FDA. E depois há o Dr. Jay Bhattacharya. Professor de Stanford, ele minimizou a gravidade da pandemia. Ele argumentou que os lockdowns eram desnecessários. Agora ele está dando as cartas no CDC. Críticos dizem que ambos não têm a experiência necessária, mas apoiadores elogiam sua disposição de desafiar o status quo. Esvaziando o pântano ou silenciando a ciência, o debate continua. De um lado, Trump e seus apoiadores acreditam que essas agências se tornaram redutos de elitismo e corrupção. Eles veem esse apagão de comunicações como um passo necessário para drenar o pântano e restaurar a confiança pública. Do outro lado, os críticos argumentam que Trump está travando uma guerra contra a própria ciência. Eles temem que esse apagão leve à desinformação, confusão e, em última análise, doenças e desencarnes evitáveis. É um debate com consequências reais que moldará o futuro da saúde pública neste país nos próximos anos. O objetivo final de Trump: remodelagem dos Estados Unidos, uma agência de cada vez. Ame-o ou odeie-o, uma coisa é certa: Donald Trump sabe como causar impacto. Sua última ação, este apagão de comunicações em agências de saúde importantes, é talvez a mais ousada até agora. Trata-se da agenda mais ampla de Trump de desmantelar o que ele considera ser o Estado profundo. Se esta é uma estratégia brilhante ou uma receita para o desastre, ainda não se sabe. Apertem os cintos, pessoal, porque vai ser uma jornada turbulenta. Gesara, reset financeiro, prisões em massa, muita coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Prepare-se para o novo. O presidente eleito Donald Trump está tomando medidas drásticas contra as agências de cura dos americanos. Ele anunciou um apagão total nas comunicações do CDC, FDA, HAS e NIH.
retirando seu poder de publicar relatórios, atualizar sites e emitir avisos. Essa decisão é vista como um acerto de contas com as agências que, segundo Trump, enganaram o público com mudanças de atitude, fomento do medo e mentiras descaradas durante a PAN de anos atrás. Trump também anunciou a nomeação de Robert Jr. como secretário do Departamento de Bem-Estar Físico e Serviços Humanos, HHS, que supervisionará o CDC, FDA e NIH-2. Além disso, Trump nomeou Jay Bhattacharya, um professor de medicina da Universidade de Stanford, para liderar o NIH. Essas medidas são vistas como uma revolução na forma como as agências de bem físico funcionam nos ICNUA. Trump está desmantelando o que ele chama de Estado profundo, pedaço por pedaço, restaurando a confiança, expondo a corrupção e demonstrando que a justiça está sendo feita. No entanto, é importante notar que essas medidas também geraram críticas, com alguns argumentando que elas podem colocar em risco a bem-estar público. Mas, para os patriotas que apoiam Trump, essas medidas são vistas como uma vitória contra a corrupção e a manipulação das agências de bem-estar. Donald Trump tem sido uma figura controversa em relação ao Estado profundo, com várias atitudes drásticas que geraram debate e críticas. Uma das principais medidas foi a retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris, o que reflete uma visão negacionista em relação às mudanças do clima. Além disso, Trump emitiu ordens para expandir o uso de combustíveis fósseis e restringir o incentivo à energia renovável. Essa postura é vista como um exemplo de imperialismo, onde a nação busca expandir seu poder e influência sobre outros países e recursos naturais. Outra atitude drástica de Trump foi a tentativa de acabar com a cidadania por direito de nascimento e a declaração de emergência na fronteira sul do Zeporaraúna. Essas medidas geraram críticas e debates sobre a imigração e a soberania estatal. É importante notar que as atitudes de Trump são vistas como uma manifestação do Destino Manifesto, uma ideia que justifica a expansão territorial e a dominação dos Ilaxiriu sobre outros países e recursos naturais. Em resumo, as atitudes drásticas de Trump em relação ao Estado profundo incluem retirada do Acordo do Clima de Paris, uma medida que reflete uma visão negacionista em relação às mudanças do clima, expansão do uso de combustíveis fósseis, uma postura que é vista como um exemplo de imperialismo, tentativa de acabar com a cidadania por direito de nascimento, uma medida que gerou críticas e debates sobre a imigração e a soberania estatal, declaração de emergência na fronteira sul do ZEUA, uma medida que é vista como uma manifestação do Destino Manifesto. Acabou. Não se trata apenas de uma decisão, trata-se de um acerto de contas. Trump enfrenta a máquina de saúde do Estado profundo. Durante anos, essas agências enganaram o público com mudanças de atitude, fomento do medo e mentiras descaradas. Fauci, a face do engano. Eles nos deram contradições, não clareza. Pare. O martelo da justiça de Trump pousou e está mirando diretamente no coração da corrupção. Quem está fora, a verdade está dentro. O último movimento de Trump ocorre após sua retirada inovadora da Organização Mundial que cuida da saúde, um peão globalista no bolso da China. Agora, ele está levando a luta para casa. Ao silenciar o CDC e outros, você está forçando essas agências a confrontar as mentiras que nos alimentaram por décadas. Não se trata de suprimir a saúde, trata-se de suprimir o engano. Fauci na mira. Este não é apenas um apagão, é a calmaria antes da tempestade. As investigações estão chegando e o império de contradições de Fauci está cambaleando. Reuniões secretas, negócios obscuros e dados enterrados estão prestes a ver a luz do dia. O circo de Fauci acabou. A justiça chegou e é imparável. O som da responsabilidade. Os críticos gritam, risco à saúde pública.
Mas o risco real era deixar essas agências nos manipularem. A ação de Trump é uma mensagem. Se você não pode dizer a verdade, você perde a voz. O silêncio não é apenas ouro, é responsabilidade. A América comemora. Os patriotas rugem em aprovação. Estão em alta à medida que milhões de pessoas se reúnem em apoio à liderança ousada de Trump. Depois de anos de engano, as pessoas finalmente têm um líder que luta por elas, não importa o custo. Um novo amanhecer para a América. Este apagão é mais do que um ato. É uma revolução. Trump está desmantelando o Estado profundo pedaço por pedaço. A cada movimento, ele está restaurando a confiança, expondo a corrupção e demonstrando que a justiça ainda não está por vir, mas está aqui. Por Mistério 1963. Preparem-se para emergências, mas muita prosperidade em 2025. Gesara vem aí. Gratidão, amigos. Muitas bênçãos.